Sabedoria estoica para não depender dos outros e ficar forte sozinho. Existe uma mentira silenciosa que quase ninguém percebe, mas que está controlando a sua vida neste exato momento. Você foi ensinado a acreditar que precisa dos outros para se sentir completo, para tomar decisões, para seguir em frente. E quanto mais você acredita nisso, mais fraco você se torna sem perceber. Presta atenção nisso. Toda vez que você espera uma mensagem, uma aprovação, um reconhecimento, você entrega o controle da sua própria mente. Você deixa outra pessoa decidir como você vai se sentir. E isso tem um preço alto, mesmo que você ainda não tenha percebido. Os estoicos já entendiam isso há séculos. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele reforça que a sua mente pode permanecer invencível quando não depende do externo. Mas o que a maioria faz hoje é exatamente o contrário. Vive reagindo, esperando, se moldando ao que vem de fora. Agora eu te faço uma pergunta direta. O que acontece com você quando ninguém aparece, quando ninguém responde, quando ninguém valida o que você faz? Se isso te abala, então existe uma dependência aí. E dependência nunca combina com força. Este vídeo vai te mostrar algo que poucos têm coragem de encarar. Como parar de depender dos outros e construir uma força que não pode ser retirada de você. Porque no fim, ou você aprende a ficar forte sozinho, ou vai passar a vida sendo controlado por tudo e todos. E o mais perigoso é que essa dependência começa de um jeito que parece inofensivo. É exatamente isso que você vai entender agora. A ilusão da conexão que te enfraquece. Existe um tipo de conexão que parece te aproximar das pessoas, mas na verdade está te tornando cada vez mais dependente. E o problema é que isso não parece fraqueza no começo. Parece afeto, cuidado, proximidade. Mas na prática é um apego disfarçado de necessidade. Você começa a compartilhar tudo, a buscar opinião para cada decisão, a sentir que precisa daquela presença constante para se manter bem. E sem perceber, sua estabilidade emocional deixa de ser sua e passa a ser construída em cima do comportamento de outra pessoa. Agora pensa comigo. Se o seu equilíbrio depende de alguém estar presente, responder, aprovar ou concordar, então isso não é conexão. Isso é dependência emocional bem estruturada. Sêneca já alertava sobre isso em suas cartas a Lucílio, quando dizia que quem se apega demais ao que está fora de si, inevitavelmente se torna vulnerável. Porque tudo o que não está sob seu controle pode ser perdido, ignorado ou retirado a qualquer momento. E é exatamente aí que está a armadilha. Quanto mais você investe nesse tipo de conexão, mais você perde a capacidade de sustentar a si mesmo. Você começa a sentir um vazio quando está sozinho, como se faltasse algo, quando na verdade o que falta é a sua própria presença. E o mais perigoso não é sentir isso uma vez, é se acostumar com isso. É normalizar a ideia de que você precisa de alguém para funcionar bem. Mas existe algo ainda mais profundo por trás desse comportamento. Algo que faz você buscar validação sem nem perceber. O vício invisível da validação social. Existe um mecanismo dentro da sua mente que foi programado para buscar aprovação. E ele é mais perigoso do que parece, porque não se apresenta como fraqueza. Ele se apresenta como necessidade, como se você realmente precisasse que alguém reconheça, aprove ou valide o que você faz para se sentir bem. Agora observa seu próprio comportamento. Quantas vezes você já quis compartilhar algo esperando uma reação? Quantas vezes ficou checando se alguém respondeu, curtiu ou comentou? Isso não é coincidência. Isso é condicionamento. A cada pequena aprovação que você recebe, seu cérebro libera uma sensação de recompensa. E quanto mais você repete isso, mais dependente você se torna desse ciclo. Sem perceber, você começa a agir não pelo que faz sentido para você,
mas pelo que pode gerar resposta nos outros. Epicteto ensinava que quando você coloca sua satisfação nas mãos de outra pessoa, você se torna escravo dela. Não porque ela quer te controlar, mas porque você entregou esse poder voluntariamente. E aqui está o ponto mais crítico. Quando a validação vem, você se sente bem por um instante. Mas quando ela não vem, o desconforto aparece. E é nesse momento que o vício se fortalece. Porque você tenta de novo, busca mais, insiste mais. Isso te prende em um ciclo silencioso. Um ciclo onde sua paz depende de fatores que você não controla. E enquanto você continuar preso nisso, vai existir um momento que você vai evitar a todo custo. Um momento que revela tudo o que você está tentando esconder. Por que sua mente tem medo do silêncio? Existe um momento que muita gente evita, mas que revela exatamente o nível da sua força interior. O momento em que tudo fica em silêncio, sem mensagens, sem distrações, sem ninguém por perto. Só você e a sua própria mente. E é aí que o desconforto aparece. Você sente uma inquietação, uma necessidade de pegar o celular, de se distrair, de buscar qualquer coisa que preencha aquele vazio. Mas esse vazio não surgiu agora. Ele sempre esteve aí. Você só estava ocupado demais, evitando encarar. A mente que depende de estímulos externos não sabe lidar com a própria companhia. Porque no silêncio não existe validação, não existe distração, não existe fuga, só existe verdade. Musonio Rufo ensinava que a pessoa forte é aquela que consegue permanecer firme mesmo quando não há aplausos, companhia ou reconhecimento. Mas isso exige algo que quase ninguém desenvolve: a capacidade de sustentar a própria presença sem precisar escapar dela. Agora pensa com sinceridade. Se ficar sozinho com seus próprios pensamentos te incomoda, o problema não é o silêncio, é o que você encontra quando ele chega. Enquanto você continuar fugindo disso, vai continuar dependendo de qualquer coisa que te distraia, qualquer pessoa que te preencha, qualquer estímulo que te faça esquecer de si mesmo. Só que essa fuga tem um preço. E ela começa de um jeito que parece até admirável aos olhos dos outros. A armadilha de ser necessário para os outros. Existe uma forma de dependência que é ainda mais perigosa, porque ela parece virtude. Você começa a se tornar alguém sempre disponível, sempre presente, sempre pronto para ajudar. E no início, isso te dá valor. As pessoas te procuram, te elogiam, te reconhecem. Mas existe uma pergunta que poucos fazem. Você está ajudando porque escolheu ou porque precisa se sentir necessário? Quando sua identidade começa a girar em torno de ser útil para os outros, você deixa de existir por si mesmo. Seu valor passa a depender do quanto você entrega, do quanto você resolve, do quanto você sustenta os outros. Sêneca alertava que quem vive para agradar inevitavelmente se perde de si mesmo. Porque nesse caminho, você não toma decisões baseadas no que é correto para você, mas no que mantém sua aceitação. E o problema se intensifica quando você tenta parar, quando você não responde, quando você não ajuda, quando você se afasta um pouco. A reação das pessoas muda e isso te causa desconforto. Não porque você fez algo errado, mas porque sua mente foi condicionada a associar valor com utilidade. Agora percebe a armadilha. Você não quer decepcionar, não quer perder espaço, não quer deixar de ser importante. Então continua se doando, mesmo quando isso te desgasta. Só que, ao fazer isso, você reforça uma ideia silenciosa: a de que você só tem valor quando está servindo alguém. E enquanto isso não for quebrado, você vai continuar preso. Preso a uma imagem, preso a uma expectativa, preso a um papel que nunca foi realmente seu. E essa prisão começa a cobrar um preço que muita gente só percebe quando já está emocionalmente esgotada. O preço oculto de esperar apoio constante.
Existe um custo silencioso em sempre esperar apoio, incentivo ou aprovação antes de agir. No começo, parece algo natural. Você quer segurança, quer confirmação de que está no caminho certo, mas aos poucos isso começa a enfraquecer sua capacidade de decidir por conta própria. Você começa a travar diante de escolhas simples, hesita, adia, questiona tudo. Não porque não sabe o que fazer, mas porque se acostumou a depender de alguém para confirmar que está certo. E aqui está o problema. Nem sempre alguém vai estar disponível para te apoiar. Nem sempre alguém vai acreditar em você. Nem sempre alguém vai te incentivar. E quando isso acontece, você para. Epicteto ensinava que aquele que não governa a si mesmo será governado pelas circunstâncias. E quando você depende de apoio externo, suas ações deixam de ser guiadas por convicção e passam a ser guiadas por presença alheia. Agora, observa o impacto disso. Projetos que não começam, decisões que são adiadas, oportunidades que passam. Tudo porque você está esperando um sinal, uma palavra, uma validação. E quanto mais você espera, mais sua confiança diminui. Porque você envia uma mensagem constante para si mesmo, a de que não é capaz de seguir sozinho. Só que a vida não pausa até você se sentir pronto. Ela continua. E enquanto você espera apoio, outras pessoas estão avançando, mesmo sem garantia, mesmo sem certeza, mesmo sem ninguém ao lado. E é exatamente nesse ponto que algo mais profundo começa a acontecer. Você deixa de perceber, mas aos poucos perde algo essencial. Como você foi treinado a não ser autossuficiente, isso não começou agora. Esse padrão foi construído ao longo da sua vida, de forma tão sutil que você nem percebeu. Desde cedo, você foi condicionado a buscar aprovação antes de confiar em si mesmo. Na escola, você aprendia que estava certo quando alguém corrigia. Em casa, era elogiado quando correspondia às expectativas. Na sociedade, passou a medir seu valor pelo reconhecimento que recebia. Aos poucos, sua mente foi associando segurança com validação externa. E o resultado disso é claro. Você cresce sabendo fazer muitas coisas, mas sem confiar totalmente em nenhuma delas, sem a confirmação de alguém. Marco Aurélio já refletia sobre isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, quando dizia que a mente se torna aquilo que ela pratica repetidamente. E se você praticou depender da opinião dos outros, é isso que sua mente aprendeu a fazer. Agora entende por que é tão difícil mudar. Não é só uma escolha racional, é um padrão profundamente enraizado. Um condicionamento que te faz duvidar de si mesmo, mesmo quando você sabe o que precisa ser feito. E enquanto você não enxergar isso com clareza, vai continuar repetindo o mesmo ciclo, buscando fora o que deveria estar sendo construído dentro. Mas existe um momento específico em que esse padrão deixa de ser apenas um hábito e se torna algo muito mais perigoso. O momento em que você perde o controle da sua vida. Existe um ponto que quase ninguém percebe, mas que muda completamente o rumo da sua vida. Não é um grande evento, não é algo dramático, é silencioso. Acontece quando você começa a tomar decisões baseado no que os outros vão pensar, e não no que você sabe que precisa fazer. É nesse momento que o controle deixa de ser seu. Você começa a ajustar suas escolhas para evitar julgamento. Evita falar o que pensa, evita agir como gostaria, evita seguir caminhos que fazem sentido para você. Tudo para manter aceitação, aprovação ou pertencimento. E quanto mais você faz isso, mais distante fica de si mesmo. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade começa quando você para de se preocupar com aquilo que não depende de você. Mas quando suas decisões são guiadas pela opinião alheia, você faz exatamente o oposto. Você entrega sua direção para algo que nunca será estável. Agora pensa com sinceridade. Quantas escolhas você já deixou de fazer por medo da reação dos outros?
Quantas vezes você já se moldou para caber na expectativa de alguém? Esse é o ponto de ruptura, porque a partir daqui você não está mais vivendo a sua vida. Está apenas administrando a percepção dos outros sobre você. E quanto mais você se adapta, mais difícil se torna voltar, porque você começa a esquecer quem realmente é sem essa influência. Mas existe uma forma de inverter isso. Uma forma de transformar aquilo que você chama de solidão em algo completamente diferente. A diferença entre solidão e soberania interior. Existe uma confusão que prende muita gente. A ideia de que estar sozinho significa estar em falta. Mas isso só é verdade quando você ainda depende de algo externo para se sentir completo. Quando essa dependência desaparece, a solidão deixa de ser um problema e se transforma em poder. Solidão é quando você sente ausência. Soberania interior é quando você sente presença, a presença de si mesmo, sem necessidade de distração, sem necessidade de aprovação, sem necessidade de alguém para validar o que você é. Marco Aurélio refletia em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, que o homem encontra refúgio dentro de si quando aprende a governar a própria mente. Isso não é isolamento. Isso é autonomia emocional. Agora observa a diferença. Na solidão, você busca algo para preencher o vazio. Na soberania, você não precisa preencher nada. Você já está completo na própria consciência. E é exatamente por isso que poucas pessoas conseguem sustentar esse estado. Porque ele exige que você pare de fugir de si mesmo. Exige que você encare seus pensamentos sem distração, sem apoio, sem anestesia. Mas quando você desenvolve isso, algo muda. Você deixa de precisar da presença constante dos outros para se sentir estável. E isso altera completamente a forma como você vive, decide e reage. Só que essa transformação não acontece sozinha. Existe um caminho claro para recuperar esse controle interno. O método estoico para recuperar o comando interno. Existe um caminho direto para recuperar o controle da sua mente, mas ele exige disciplina e clareza. Os estoicos não falavam sobre independência emocional como uma ideia abstrata. Eles praticavam isso diariamente, com princípios simples e rigorosos. O primeiro passo é separar o que está sob seu controle do que não está. Epicteto ensinava que seus pensamentos, decisões e ações são seus. Já a opinião dos outros, o comportamento deles e o reconhecimento que você recebe não são. Quando você entende isso de forma real, algo muda. Você para de investir energia onde não tem poder. O segundo passo é assumir responsabilidade total pelo seu estado interno. Isso significa parar de culpar a ausência de apoio, a falta de reconhecimento ou o comportamento dos outros pelo que você sente. Sua reação é sua responsabilidade. O terceiro passo é treinar sua mente para agir mesmo sem validação. Você faz o que precisa ser feito porque é correto, não porque será reconhecido. Isso constrói uma força que não depende de aplausos. Sêneca reforçava em suas cartas a Lucílio que a verdadeira tranquilidade vem de dentro, quando você não depende das circunstâncias para se manter firme. E quando você começa a aplicar isso, percebe algo importante. Sua estabilidade deixa de oscilar com o mundo externo. Você não reage mais como antes. Mas existe um nível ainda mais profundo dessa prática, um nível onde você treina sua mente para não precisar de ninguém. Como treinar sua mente para não precisar de ninguém? Existe uma diferença entre entender e treinar. Entender não muda seu comportamento, treinar muda. E se você quer parar de depender dos outros, precisa criar um padrão novo dentro da sua mente, repetido todos os dias. O primeiro treino é aprender a tomar decisões sem consultar ninguém. Comece com coisas pequenas, escolhas simples.
e sustente isso sem buscar confirmação. Isso fortalece sua confiança interna. O segundo treino é agir sem anunciar, fazer sem contar, evoluir sem mostrar, avançar sem precisar que alguém saiba. Isso quebra a necessidade de reconhecimento e fortalece sua autonomia. O terceiro treino é suportar o desconforto do silêncio. Ficar sozinho, sem distração, sem validação, sem fuga. No começo, incomoda, depois fortalece. E com o tempo, se torna natural. Epicteto ensinava que você se torna aquilo que pratica constantemente. E quando você pratica independência, sua mente começa a parar de buscar apoio automático. Agora entende, não é sobre rejeitar pessoas. É sobre não precisar delas para se manter firme. E quando você começa a dominar isso, surge um novo desafio. Continuar avançando mesmo quando ninguém reconhece o que você está fazendo. A disciplina de continuar sem reconhecimento. Existe um ponto onde a maioria para, não por falta de capacidade, mas por falta de reconhecimento. Quando ninguém elogia, ninguém percebe, ninguém comenta, a motivação começa a cair. E é exatamente aqui que a disciplina separa quem depende de validação de quem constrói força real. Você foi condicionado a associar progresso com aplauso, mas a verdade é que a maior parte da evolução acontece no silêncio, longe dos olhos dos outros. Sem aprovação, sem incentivo, sem retorno imediato. Sêneca já alertava em suas cartas a Lucílio que o homem sábio não precisa de testemunhas para agir corretamente. Ele faz o que precisa ser feito porque entende o valor da ação, não porque alguém está observando. Agora pensa com clareza. Se você só continua quando é reconhecido, então você não está comprometido com o processo. Está comprometido com a resposta dos outros. E isso cria uma fragilidade perigosa, porque o mundo não vai te recompensar o tempo todo. Haverá fases de silêncio, fases de invisibilidade, fases onde parece que nada está acontecendo. É nesse momento que você prova para si mesmo quem realmente é. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está validando, quando ninguém está esperando nada de você. Continuar mesmo assim constrói uma força que não depende de circunstância. Uma força que não oscila. Mas existe um comportamento que ainda prende muitas pessoas, mesmo depois de entender tudo isso. Um comportamento que parece inofensivo, mas mantém você ligado à aprovação externa. O poder de não explicar sua vida para ninguém. Existe um hábito que mantém você preso à validação sem que você perceba. A necessidade de explicar suas escolhas, justificar seus caminhos e convencer os outros de que você está certo. Parece algo simples, mas carrega uma dependência profunda, porque toda explicação em excesso nasce de uma insegurança silenciosa. A necessidade de ser aceito, compreendido ou aprovado. Agora observa. Quando você tem certeza do que está fazendo, você não sente urgência em convencer ninguém. Você age, você segue, você sustenta. Epicteto ensinava que se alguém critica o que você faz, a resposta não está em se defender, mas em viver de forma que essa crítica perca força. Isso exige algo raro: convicção interna. Quando você para de explicar sua vida, algo muda. Você corta um dos principais canais de dependência emocional. Um estado onde sua estabilidade não é mais afetada com facilidade, como se tornar emocionalmente inabalável. Existe um nível de força que não depende do que acontece fora, mas de como você responde por dentro. Ser emocionalmente inabalável não significa não sentir. Significa não ser controlado pelo que sente. A maioria reage automaticamente. Algo acontece, alguém fala, uma situação muda e a mente já responde com impulso, ansiedade ou frustração. Isso não é fraqueza consciente. É falta de treinamento.
Marco Aurélio refletia em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, que a mente pode escolher não ser perturbada, mesmo diante do caos. Mas isso exige prática. Exige que você crie espaço entre o estímulo e a sua reação. O primeiro passo é observar sem reagir imediatamente. Perceber o que você está sentindo sem se identificar com isso. O segundo é questionar. Isso está sob meu controle ou não está? Se não está, não merece governar seu estado interno. O terceiro é escolher sua resposta com intenção, não baseada no impulso, mas na razão. Isso constrói estabilidade. Isso reduz reatividade. Isso fortalece sua mente. E com o tempo, algo muda. Situações que antes te abalavam começam a perder força. Pessoas que antes influenciavam seu estado deixam de ter esse poder. Mas existe um efeito colateral dessa transformação que muita gente não espera. Um efeito que muda completamente a forma como os outros te enxergam. O respeito que surge quando você não precisa. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando você deixa de precisar dos outros. Não é algo que você anuncia. Não é algo que você tenta mostrar. É percebido. Quando você não depende de aprovação, sua postura muda. Você fala com mais clareza, decide com mais firmeza e age sem hesitação. Isso transmite segurança. E segurança gera respeito. As pessoas percebem quando você não está tentando agradar, quando você não está buscando validação, quando você não se ajusta para ser aceito. E ao contrário do que muitos pensam, isso não afasta, isso reposiciona. Sêneca ensinava que quem é suficiente para si mesmo se torna mais estável diante dos outros, porque não se curva à opinião alheia, nem se perde tentando manter aceitação. Agora observa o contraste. Quem precisa ser aceito se adapta o tempo todo. Quem não precisa mantém sua direção. E é essa consistência que cria a autoridade. Mas existe um detalhe importante. Esse respeito não vem de tentar parecer forte. Ele vem de realmente não precisar provar nada. E quando você atinge esse ponto, sua relação com o mundo muda. Você se conecta por escolha, não por necessidade. Só que tudo isso leva a uma decisão inevitável. Uma decisão que define o tipo de vida que você vai viver. Ou você se torna forte sozinho, ou continua fraco dependendo. Existe uma decisão que você não pode mais adiar. Não é sobre teoria, não é sobre entender conceitos. É sobre escolher como você vai viver a partir de agora. Ou você assume o controle da sua mente, aprende a sustentar a si mesmo e constrói uma força que não depende de ninguém, ou continua preso a um ciclo onde sua estabilidade emocional está nas mãos dos outros. Não existe meio termo aqui, porque toda vez que você depende de validação, você entrega poder. Toda vez que você espera apoio para agir, você se enfraquece. E toda vez que você evita o silêncio, você foge de si mesmo. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você entende o que realmente depende de você e se compromete com isso. Todo o resto é instável. Todo o resto pode falhar. Agora a pergunta é simples e direta. Você vai continuar esperando alguém te dar força ou vai construir a sua própria? Porque no fim, ninguém vai viver por você. Ninguém vai tomar suas decisões por você. Ninguém vai sustentar sua mente quando tudo ao redor estiver em silêncio. A força que você procura não está nos outros. Nunca esteve. Ela começa no momento em que você para de depender e assume responsabilidade total por quem você é. E a partir daqui, a escolha é sua.